Este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Osborio e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. Governador de São Paulo, João Dória, testa positivo para o novo coronavírus. Está bem, sem sintomas e continuará trabalhando. Absolutamente assintomático, me sinto bem. Vou para minha casa, vou seguir o protocolo médico, a orientação do Dr. Davi Uip, infectologista e integrante do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. De lá manterei a minha relação com todos os setores do governo de São Paulo, pelo Zoom, pelo celular, por videoconferência e vou seguir o protocolo da saúde. Governo do Paraná e Rússia assinam documento para parceria no desenvolvimento de vacina. Memorando de entendimento foi assinado na tarde desta quarta-feira. Wellington Mesquita. Os governos do Paraná e da Rússia selaram na tarde desta quarta-feira um acordo para testar e produzir a Sputnik V, a vacina russa contra a Covid-19. A assinatura do memorando de entendimento sobre os testes da vacina foi confirmada pela Embaixada da Rússia no Brasil. Conforme o governo paranaense, se trata de um acordo de cooperação e transferência de tecnologia. Não existe ainda a expectativa para o início dos testes, que dependem da aprovação e chancela da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Vamos a Brasília com as principais informações da capital federal, Alexandra Fiori. Olha, Felipe, aqui em Brasília, a oposição quer ouvir o ministro da Justiça, André Mendonça, sobre o relatório de antifascistas. Eles querem um procedimento investigatório sobre a conduta do ministério e do departamento que produziu esse dossiê sobre servidores que teriam posição contrária ao governo. Quem tem os detalhes é Yuri Hudson. Também foram encaminhados relatórios produzidos em governos anteriores, como o da petista Dilma Rousseff, no âmbito de grandes eventos realizados no país, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. O material foi entregue à Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência do Congresso, presidida pelo senador Nelsinho Trade, que agora fará um primeiro apanhado do relatório para, na sequência, disponibilizá-lo a outros parlamentares. Nós temos que assinar um documento garantindo esse quesito reservado e vamos promover um encontro da Comissão de Controle de Atividades de Inteligência na próxima terça-feira para explicar aos demais membros esse rito e disponibilizar para quem quiser da comissão o devido CD com as questões ali pertinentes. O presidente Jair Bolsonaro reuniu nesta quarta-feira líderes políticos e os presidentes da Câmara, do Senado e o ministro da Economia para colocar um fim na possibilidade do governo federal romper o chamado teto de gastos. Diante das falas duras de Guedes, que foram interpretadas até como uma possibilidade de saída dele do governo federal, o presidente da República resolveu, então, adotar o mesmo discurso do ministro, defendendo o teto de gastos. A economia está reagindo e nós aqui resolvemos, então, com essa reunião, direcionar mais as nossas forças para o bem comum daquilo que todos nós defendemos. Respeitamos o teto dos gastos, queremos a responsabilidade fiscal e o Brasil tem como ser um daqueles países que melhor reagirá à questão da crise. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defensor do teto de gastos, também reafirmou a necessidade do governo ter um compromisso com outras reformas, como a administrativa. Eu espero que assim que o presidente entender é importante, a Câmara dos Deputados está pronta para debater uma reforma que tem apenas um objetivo: melhorar a qualidade do gasto público e principalmente a qualidade do serviço público. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou que a reunião desta quarta serviu para começar a escrever uma agenda para o pós-pandemia. E de construirmos uma nova agenda na retomada da pandemia para o desenvolvimento do Brasil, sempre com responsabilidade fiscal, mas também com responsabilidade social. E o Brasil enviou uma missão ao Líbano com doação de comida e remédios. A delegação é liderada pelo ex-presidente, filho de libaneses, Michel Temer, que disse também esperar ajudar a solucionar os embates políticos no Líbano. Embates esses que os libaneses têm enfrentado e agora agravados com a explosão que deixou mais de 170 mortos e 6 mil feridos.
Vamos ao Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos. As mudanças impostas pelo isolamento social vêm provocando sofrimento para a população brasileira. É o que aponta pesquisa realizada pelo Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o estudo, os casos de depressão praticamente dobraram durante a pandemia. O isolamento, a preocupação com a saúde e com o trabalho também agravaram outros problemas como o estresse e a ansiedade. Esses sintomas aumentaram 80%. Para o psicanalista Fabiano de Abreu, os dados são preocupantes e esses problemas podem se transformar em outros maiores daqui a um tempo. O Brasil, ele já é considerado o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. E essa ansiedade, esse estresse, ele pode trazer outros problemas e levar à depressão. O número de doadores de órgãos caiu 6,5% no Brasil no primeiro semestre de 2020. A pandemia da Covid-19 afetou a doação de órgãos e transplantes no país. Vamos a Porto Alegre, Mariana de Freitas. Parece que muita gente não tem a real noção da gravidade da pandemia do coronavírus aqui no Brasil, pois a reportagem da agência Rádio Web levantou dados e mostra que as mortes pela Covid-19 já ultrapassaram e muito o número de homicídios em todo o ano passado. São mais de 100 mil vidas perdidas pela doença em 5 meses, contra cerca de 41.500 assassinatos em 2019. Os dados oficiais são do Ministério da Justiça. A reportagem é do Daniel Fagundes. O epidemiologista Paulo Petri comenta que, quando comparado com homicídios, os números da pandemia no país são ainda mais assustadores. Nós estamos falando desses números, mas certamente eles são maiores. Então imagina que nós pegaríamos quase 100 mil, podemos multiplicar por 2 ou 3 e o número de contaminados, de quase 3 milhões, também vezes 2 ou 3. Então, quem puder, fique em casa e, se precisar sair, use máscara. Felipe Esboril. Direto de Salvador, Aline Costa nos conta sobre o déficit de leitos do SUS. Oi, Felipe. Segundo um levantamento do Conselho Federal de Medicina, em 10 anos o SUS perdeu aproximadamente 18 mil leitos. A região Nordeste foi a segunda do país com maior perda. Apenas o Ceará apresentou um incremento de estrutura na última década. O Paris Saint-Germain se classifica nos acréscimos na Champions League. Derrotou o Atalanta por 2-1. Nesta quinta-feira, se enfrentam RB Leipzig e Atlético de Madrid. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!